Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre a interferência de ondas. Mas antes, vamos passar por MHS e reflexão de ondas em pontos fixos e livre. MHS. MHS é um movimento harmônico simples. E aí você pode me falar, nossa, professor, quantas fórmulas, quantos gráficos, o que fazer? Calma, pessoal, vamos lá, vamos explicar com calma. Então, o que é MHS? Movimento harmônico simples. Movimento retilíneo, periódico, provocado por uma força resultante restauradora do tipo força resultante menos constante x, sempre orientada para a posição de equilíbrio. Opa, menos constante x? O que lembra isso aqui? A força elástica. Então, nesse exemplozinho, você tem aí lá a mola esticada e a força elástica apontando para o zero, tentando restaurar o corpo, aqui ó, tentando trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Harmônico. Ele obedece equações horárias que contenham funções trigonométricas senos e cossenos. Então temos a posição, a velocidade e a aceleração. Isso aqui vai ficar para um outro vídeo, mas a posição, né, ela tem o seguinte: A cosseno de ômega t mais φ0. V igual a menos ômega A seno de ômega t mais φ0. E alfa, menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais φ0. Aí você pode me dizer, nossa, professor, isso parece grego. Sim, e é grego. Ômega, φ0 e alfa. Vamos lá, vamos continuar. Deixa para lá isso aqui. Simples. Não há perda de energia. Tá certo? Então não tem atrito. A, a molinha aqui e o corpo deslizam sobre essa trajetória sem atrito. Então não há perda de energia e ele vai ficar mais A, menos A, mais A, menos A. Certo? Então, movimento periódico obedece funções horárias que têm senos e cossenos e simples, porque não há perda de energia. Então, observe a animação que eu fiz aqui no GeoGebra. Enquanto a bolinha A executa o movimento circular, a sombra, a projeção da bolinha no eixo X, executa um MHS. Então, essa é uma maneira da gente demonstrar a equação horária da posição, da elongação do MHS. Agora, antes de começar a explicar o MHS, vamos fazer uma revisãozinha rápida de movimento circular uniforme. Vamos lembrar que o perímetro de uma circunferência é 2πr. O que é esse 2πr? É o seguinte, ó, você pega o perímetro e abre ele aqui. Ó. Pega o diâmetro e vê quantas vezes ele cabe na circunferência. Ó. 1, 2, 3 e mais 0,14 do diâmetro. Então, o comprimento da circunferência, o perímetro, é 3,14 de diâmetros. Mas só que o que é o diâmetro? São 2 raios. Então você tem que o comprimento é π vezes 2 raios. Rearranjando essa equação, a gente tem a famosa equação, né, do perímetro. 2πr. Ah, é por isso? Sim, é por isso. Então você tem assim, ó, o comprimento é 2πr. Então toda a circunferência vai ter esse número. Isso aqui vai ser uma constante para toda a circunferência. Só vai mudar o raio. Pode ser uma circunferência pequena, uma circunferência grande. Esse 2π é sempre uma constante. Isso aqui é o ângulo. Então, uma volta completa é o 2π, certo? E qualquer circunferência, se você quiser descobrir o comprimento dela, é multiplicar pelo raio. Ó que gregos espertos, né? Então, eles pegavam o ângulo, multiplicavam pelo raio, não é o 2π, multiplicado pelo raio, tinha um comprimento de qualquer circunferência. Então, vamos lá. Para lembrar das equações do circular, é muito fácil. Ó. Pensa sempre em uma volta. Comprimento total, S, 2πr, isso aqui é medido em metros. E o ângulo de uma volta é o 2π radianos. O que o S tem a mais do que o φ? O R, certo? Então, se eu pegar o φ e multiplicar pelo R, certo? Eu tenho o S. E se eu dividir por R, opa, eu tenho o φ. Então, S, o φ, é o ângulo, o 2π, né? É o comprimento total, que é o 2πr dividido por R. Corta R com R, sobra o 2π, certo? Então, o ângulo em radiano é o comprimento
né? E você está olhando quantas vezes cabe o raio naquele trecho. Quantas vezes cabe o raio aqui, ó? Então, 3,14 vezes 2. Tem dois raios e mais 0,28. 6,28 raios aqui, ó. Tá certo? E o que é o tempo de uma volta, né? Como ele é movimento circular uniforme, isso aqui vai ser constante. Isso é chamado de período. O movimento vai se repetir de tempos em tempos. E esse tempo é o período. O que é frequência? É o número de voltas por unidade de tempo. Então, uma volta acontece em que tempo mesmo? No período. Então, 1 sobre t. Opa, a fórmula da frequência. F é 1 sobre t. Esse 1 é uma volta, uma repetição do movimento. E a frequência é medida em hertz. 1 hertz, então, significa uma volta por segundo, ou CPS, um ciclo por segundo. Se eu multiplicar por 60, são 60 voltas em 60 segundos. Opa, 60 segundos, 1 minuto. Então, dá 60 voltas por minuto, o famoso 60 RPM, rotações por minuto. Então, 1 Hz equivale a 60 RPMs. Uma volta em um segundo, 60 em 60 segundos, ou 60 em 1 minuto. Velocidade linear, ΔS sobre ΔT. Não precisa decorar essa fórmula. O ΔS de uma volta, 2πr. O tempo de uma volta, t. Então, a velocidade é 2πr sobre t. E 1 sobre t? Opa, 1 sobre t é a frequência, vai dar 2πrf. Velocidade angular, ômega, né, é igual a ΔΦ sobre ΔT. O que é o ΔΦ? É a variação angular. Uma volta, ele vai conseguir se deslocar quanto? 2π radianos. Em que tempo? Num período. 1 sobre período, o 2πf. Então, a velocidade angular é 2π sobre t ou 2πf. Só que aqui, ó, o que tem a mais? O r. Se a gente dividir por r, a gente obtém o ômega. Então, ômega é v dividido por r. Olha só o que acontece, então. A gente pode escrever o movimento circular usando a equação horária linear, né, que é a posição em cima da trajetória, ou a posição angular. A gente pode falar assim, ó, ele se encontra na posição 45 graus em relação à origem. Facilmente você vai encontrar π sobre 4, a bolinha até aqui. Como se falasse assim, ó, o S0 vale tanto nessa circunferência. Você teria essa posição. Peraí, professor, mas S igual a S0 mais VT não é uma reta? Sim, é uma reta no gráfico de S por T. Mas o que é o S? É a posição em cima de uma determinada trajetória. Se eu dividir o S pelo R, o que eu tenho aqui? Ó? S dividido por R é o φ. Então, eu vou ter o φ, S0 dividido por R é o φ0, V dividido por R, opa, V sobre R é o ômega. Então, a gente tem φ igual a φ0 mais ômega-t, é a equação horária angular. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu falo que ele parte do 45 graus, π sobre 4, andando 90 graus por segundo, π sobre 2 radianos por segundo, certo? E eu quero saber onde que ele está em 2 segundos. Se ele anda 90 graus, ele vai andar 90 mais 90, 180 graus. Vamos substituir na equação para ver se funciona? Φ0, π sobre 4, 45. Velocidade, 90 graus por segundo. Quantos segundos ele vai ficar andando? 2. Então você vai ter π sobre 4 mais π, que é exatamente aqui, ó. π sobre 2 mais π sobre 2. Isso dá o ângulo final, né, igual a 5π sobre 4 radianos, que é a posição aqui final. Tá? Mais um exemplo. Se eu quiser no t igual a 3, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Substitui, vai ficar π sobre 4, π sobre 2 e t igual a 3. Fazendo essa continha, 7π sobre 4 radianos ou menos π sobre 4 radianos, que seria quando você tem que parar aqui embaixo. Ó. Então ele veio parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Só que tem que lembrar que ele começou no π sobre 4. Ó. Então aqui, 1 π sobre 4, de onde saiu? Mas ele andou mais os 3 π sobre 2. Ó. 1, 2, 3. Então, ó, que posição é essa? Ó? 1 π sobre 4, 2 π sobre 4, 3, 4, 5, 6, 7. 7 π sobre 4, que é exatamente o que a gente obteve aqui. Agora, para deduzir a equação do MHS, é bem facinho. Como a gente falou, o MHS é a projeção do circular. Ó. Então, a posição X aqui é a sombra dessa posição do raio. Então, o X é o cateto adjacente. Se a gente usar o cosseno de φ, a gente tem o cateto adjacente, que é o X, e a hipotenusa é R. X é igual a R cosseno de φ. O R equivale à amplitude do MHS. Ele vai ficar do mais A, menos A, mais A, menos A. Lembra da amplitude de onda?
Então, mais A é aqui, o cosseno. E como que é o ângulo, esse φ aqui? Ó? Como que eu acho o φ? Opa, não é um movimento circular uniforme? Φ é igual a φ0 mais ômega-t. Então, a equação do ms é essa aqui, ó. X é igual a cosseno de ômega-t mais φ0. E tem uma coisa importante. No movimento circular, o raio é o R. Para nós, vai ser a amplitude do movimento. O ômega no circular é velocidade angular ou frequência angular, enquanto que no MHS é chamada de pulsação. O ângulo ou posição angular, que é aquele φ, né? Se ele estiver aqui no 45, então a gente fala que o ângulo inicial ou o ângulo que ele se encontra é π sobre 4. Mas para o MHS a gente vai chamar de fase, de que fase ele começa. Seria o equivalente ao ângulo no circular. E posição angular inicial é a mesma coisa. φ0 é a fase inicial, da onde começa, de que ângulo ele começaria se fosse um movimento circular. Aí é o nome de fase. Então vamos entender o que é essa coisa da fase. Se ele começa aqui do zero, ó, ele está no mais 1, né, a sombra. Se ele começar do 90, vai estar no zero, do 180 ou π, no menos 1, do 3π sobre 2 ou 270, está começando aqui do zero. Então, se ele começar aqui do zero, ele vai mais 1, enquanto ele sobe aqui, vai para o zero. Depois, quando chega no 180, está aqui no menos A. Depois, no 270, ele volta para o zero, até que 2π, uma volta completa, ele terminou. Aqui, lembra da onda, que é o lambda? Ó, um lambda, dois lambdas. Então, enquanto isso aqui executa o movimento circular, a molinha executa um MHS de amplitude mais 1, menos 1, né, de amplitude 1. Certo? Vai ficar mais 1, menos 1. E aí, você, se tivesse preso numa corda, você veria isso aqui, ó, um lambda, dois lambdas. Mas e o que é essa fase? Vamos pegar aqui, ó, fase inicial. Se for zero, o MHS ele começaria do mais 1. No circular, o ângulo inicial seria o zero. Então a gente fala que a fase inicial seria o equivalente do circular. Ó. Se começar do zero indo para o menos A, tem que ser o π sobre 2, que é o 90 graus. Por quê? Do zero indo para o menos A, o ângulo tem que vir para cá, assim, ó. Então, 90 para o 180. Se eu falar que a fase inicial é π, que é o 180, então vai estar aqui exatamente no menos A. Então, menos A, 0, mais A, 0 e menos A. E se eu falar que está no 270? Só pode ser daqui, ó, do 0 indo para o mais A, que tem que terminar aqui, ó, a circunferência. Então, vamos lá. 0 no mais A. Então, mais A, para onde que a molinha pode ir? 0 menos A. 0 menos A. Se eu falo que é 90 graus, que é o π sobre 2, a fase inicial, está no 0 indo para o menos A. Do 0, menos A, 0, mais A e 0. Se eu falo que a fase inicial é π, vai estar no menos A. Daqui a molinha só pode jogar o corpo para onde? Para o 0, para o mais A. 0 mais A, depois 0 menos A de novo. E do 3π sobre 2, que é o 270, é aqui embaixo, ó. Do 0 ele tem que ir para o mais A. Do 0, mais A, 0, menos A. Então a gente fala que o φ0 é a fase inicial. E o que é essa tal de oposição de fase? Pega aqui o 0, ó, não começa do mais A? E o 180, não é lá do outro lado, aqui ó, 0 e o π, 180? Então esse começa do mais A, esse menos A. A gente fala que se fosse uma onda, estaria em oposição de fase. Essa começando do mais A, essa do menos A. E essas aqui, ó, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Essa começa do 0 indo para o menos A, certo? E essa aqui começa do 0 indo para o mais A. Elas estão em oposição de fase. Em concordância de fase, né? Seriam duas cordas com a mesma fase. Tudo bem? Vamos lá, vamos retomar a animação. Olha só. Então, enquanto aqui, ó, menos A, mais A, 0, menos A. Então, enquanto a bolinha executa um movimento circular, o corpo aqui embaixo executa um MHS com exatamente essa mesma equação. Só que essa daqui é a projeção. Né? Veja, parou no 0, aí parou no mais A.
Agora, o pêndulo também é um MHS, né? Se você olhar para pequenas oscilações numa variação angular aí de 10 graus, você tem a aproximação do movimento do pêndulo para um MHS. O pêndulo fica lá, menos A, mais A, menos A, mais A. Tá certo? Aqui é um simulador esse Walter Fenton que você encontra aí na internet facilmente. Então você pode entrar lá depois e montar olhar as várias simulações que ele tem. Então essa daqui é o movimento da mola e o movimento aí de um MHS, né, que ela executa. Aqui seria o espaço, aqui o tempo. Então a molinha aqui vai ficar mais A menos A, mais A menos A, e aí você percebe, né, a oscilação. Você obtém aí uma senoide e uma cossenoide. Agora vamos para a reflexão de onda, antes de entendermos a interferência. Então aqui é importante para a gente falar quando acontece a inversão de fase e quando não. Então, primeiro vamos mostrar a animação aqui, ó, de uma onda incidindo num ponto fixo. Observe que aí a onda, né, representada em vermelho, ela estaria elevando os pontos da corda para mais A. Ao encontrar um ponto fixo, né, essa corda está presa numa parede, ela encontra resistência e, como reação, ela é jogada para baixo. Então, o retorno dessa onda, né, ela está jogando para o mais A, e quando retornar, como inverte a fase, vai jogar no menos A. Estão entendendo a relação entre a ondulatória e o MHS? Então aí você tem a onda, né, agora inverteu a fase. Antes ela jogava os pontos para cima, agora está jogando para baixo esse pulso inicial aí dessa onda. Agora vamos ver aqui, ó, num ponto livre, né? Que seria uma corda, por exemplo, presa numa argola e numa haste. Então você tem a corda sendo jogada para cima. Pode ser também uma onda numa piscina, que vai bater na borda da piscina, certo? Ali a água não está presa na borda, certo? A água está livre, ela pode subir e descer do jeito que ela quiser. Então não tem inversão de fase. Ela jogava para o mais A, continua jogando para o mais A na volta, tá certo? Então aqui, ó, eu estou mostrando a ida e a volta. Então poderia ser a onda da água chegando e a onda da água voltando, tá? Então isso aqui é só uma analogia para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Então, pessoal, agora vamos falar do princípio da superposição, a interferência unidimensional. Então aqui, observe nessa figura que você tem um pulso jogando a cordinha para o mais A, para o mais A. Quando ela se encontrar, aqui você vai ter um pulso do tamanho de 2A. O que aconteceu? Interferência construtiva. Eles somam os efeitos, né? Aqui estava jogando a corda para o mais A, 2A. E depois cada um continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E aqui, como que eu sei que não bateu e voltou? Porque olha só, aqui a corda joga para o mais A, aqui para o menos A. Mais A, menos A. Quando encontrar, um pulso tenta jogar para o mais A e o outro para o menos A. Anula o efeito, mas não existe a destruição. Apesar de chamar destrutiva, não destrói nada aqui. É simplesmente você não tem, né, o efeito de elevação ou abaixamento da corda. Mas o pulso que vinha para baixo, ó, continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E o pulso que está para cima continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então é uma interferência destrutiva só nesse ponto.
eles anulam o efeito um do outro, tá certo? Então, interferência construtiva quando eles estão em fase, interferência destrutiva em oposição de fase, um por mais A, outro menos A, tá? Aqui a chamada interferência construtiva, como a gente falou, né? Então tem dois pulsos, pode ser de tamanhos diferentes, né? Aqui a amplitude, aqui no pico, vai ser a soma dessa alturinha com essa alturinha, tá? E depois cada um continua como se nada tivesse acontecido. Essa é outra forma de perceber que eles continuam o caminho. O pequenininho, né, encontra, tem interferência e depois continua o seu caminho. O grandão também tem um encontro aqui no meio e ele continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. A interferência destrutiva, você tem dois pulsos, eles se encontram aqui no meio do caminho, a amplitude vai dar zero e depois cada um continua o seu caminho. Como eu falei, o de baixo continua o caminho para a esquerda, o de cima continua o caminho para a direita, como se nada tivesse acontecido. Entenderam o que é interferência construtiva e interferência destrutiva? Agora vamos para ondas estacionárias. Né? Ondas estacionárias, se você conseguisse olhar para o violão, né, você tocar a corda solta, bem de pertinho, você vai ver isso aqui. Ó. Se você tocar a corda solta, você vê o que a gente chama de primeiro harmônico. Isso aqui, o que vai ter uma amplitude, que é o dobro da original da corda de formação, né? Mas isso aqui é chamado de ventre. Essa parte que não vibra é nó. Isso aqui é o harmônico, né? Quem toca violão, se pegar a 12ª casa, é a metade da corda do violão. Se você segurar, tocar e soltar a corda, você vai obter dois gomos de vibração. São dois ventres de vibração. Aqui seria um nó que está parado, esse aqui é um nó, aqui é o nó. Aqui acontece interferência destrutiva e aqui construtiva. E aqui é a mesma coisa, aqui seria o terceiro harmônico. Acho que é na 7ª ou na 5ª casa do violão. Né? Você consegue observar isso também. Tá? Então a gente teria isso. Ó. Aonde tem interferência construtiva é o ventre. Onde tem esse ponto parado aqui, né, é o nó. Interferência destrutiva. E como que ela se forma? Né? Então, pela reflexão e a superposição das ondas. Né? Então você tem a onda original de amplitude A. A amplitude aqui na estacionária vai ser 2A. Então vamos observar nessa animação também feita no Volta FM da interferência que acontece quando tem a reflexão. Então aqui é um ponto fixo. O que vai acontecer aqui? Inversão de fase. Então vocês vão entender a onda estacionária observando essa animação. Veja só. Então acompanha aí, ó. Os pontos são jogados na direção mais A, né? Então vai elevando os pontos da corda, conforme o pulso vai passando, vai elevando e vai devolvendo os pontos. E aí cada ponto, ó, vamos pegar um ponto aqui, ó, esse aqui, ó, ele vai até o menos A, depois vai passar pelo zero e vai até o mais A. Então cada ponto dessa corda está executando um MHS. E aí na sobreposição, olha só o que acontece aqui, ó. A energia que está chegando, ela sofre inversão de fase. E aí, ao se somar aqui, você tem a amplitude sendo o dobro da onda original. Olha lá. Observe, ó, encontro das cristas com cristas, vales com vales. Você tem a amplitude da onda estacionária valendo o dobro da onda que deu origem. Ó, a gente tirou a onda refletida e aí a corda estaria vibrando assim. Só que rapidamente a gente veria aqueles ventres, né, aqueles gominhos. Mas na verdade a onda ela vibra dessa maneira aqui, ó. Então essa é a onda incidente, né? Essa é a onda refletida e a superposição das duas, né? Gerando sempre essa oscilação que a gente chama onda estacionária. Na verdade, olha lá, a superposição das ondas provoca essa onda estacionária. Onda estacionária porque parece
que é coisa estática, né? Você tem sempre o ventre no mesmo lugar e os nós no mesmo. Então aqui, ó, a interferência destrutiva vai acontecer nesse momento aqui, ó, né? A exata destrutiva. Você tem a onda azul em oposição à vermelha, né? E aqui em fase você tem o máximo aí para os ventres, a interferência construtiva, certo? Olha só, tá? Então exatamente aqui você tem a sobreposição das duas, mas a corda fica vibrando mais A, menos A, mais A, parece que ela está estacionária. Entenderam? Agora vamos para interferências em duas dimensões. Aqui é a figura que a gente começou a aula. Ó, tem os dois vibradores, né? Eles vão tocar a superfície da água, gerando ondas circulares. E olha só o que a gente observa. Ó, regiões de crista, vale, crista, vale, crista, vale. Então aqui você tem interferência destrutiva, né, construtiva, tanto para cima quanto para baixo. E essas linhas lisas aqui, ó, é onde está ocorrendo interferência destrutiva. Então, construtiva chama de linha ventral. Na destrutiva, linha nodal. Então, você tem linha, essa daqui é a ventral, ventral, ventral. Essas linhas achatadas aqui, ó, parece que foi passada uma borracha, aí é a parte onde acontece a interferência destrutiva e é a linha de nós, nodal. Então, ó, a visão seria essa coisa, essa bagunça toda aqui. Ó. Então, linha pontilhada é o vale, é a depressão. Linha cheia é a crista. Então, nesse ponto aqui, vamos observar, tem bolinha branca com bolinha preta, meio a meio. O que significa? Que pegou essa linha, que é a crista originária aqui na fonte 2, mas é o vale, né, da onda formada aqui. Então, encontrou uma parte para cima e uma parte para baixo, né? Então, o vale com a crista, interferência destrutiva. Agora, essas bolinhas cheias, a branca e a pretinha. A bolinha pretinha é o seguinte, é quando crista com crista. Então, fica 2A para o lado de cima. E aqui vale com vale, menos 2A para baixo. Tá certo? Vamos pegar este ponto aqui, ó. Ponto preto, o X, X1 e X2. Tá certo? Então, como que a gente faz para descobrir se acontece interferência construtiva ou destrutiva nesse mundaréu de pontos? Uma utilidade pode ser assim, ó, você estudar com o que acontece com as ondas. Você tem uma fonte, uma caixa de som aqui, uma caixa de som aqui. Será que vai dar interferência construtiva ou destrutiva? Né? Pensa quando você coloca a sua cabeça entre duas caixas de som, se o som não fica mais forte aqui no meio, ó. Linha de interferência construtiva, de ventres. Ó, lembra? Então aqui, ó, interferência construtiva, construtiva. Essa daqui é uma destrutiva, como a gente já falou, né? Essa daqui é uma construtiva, né? Só que de encontros de vales, né? De depressões. E essa daqui, pretinha, encontro de cristas. Ó, crista com crista, interferência construtiva, que é exatamente no meio entre as duas fontes. Pensa no fone de ouvido como o som não fica melhor. Às vezes a gente acha que o som está saindo do meio da cabeça. Agora aqui, ó, vamos entender melhor aquele caminho. Então você tem a fonte 1, fonte 2. Então, na mediatriz daquela figura, você tem distâncias iguais. Então, se a fonte 1 está em fase, ó, joga para o mais A e joga para o mais A, o que acontece? No ponto P aqui chega uma crista e uma crista. A soma de crista com crista, interferência construtiva. E quanto que é o ΔX? O x1 menos o x2? Zero. Agora, se eu deslocar a fonte de lambda sobre 2, ó, isso aqui é lambda, o lambda seria isso tudo. Desloca a fonte 2 para cá, ó, lambda sobre 2. Se ele começar daqui, ó, mais A, menos A, mais A, aqui mais A, menos A, o que vai chegar nesse ponto? Um vale. Se eu somar a crista 1 com o vale número 3, eu tenho uma interferência destrutiva. Então, para 1 lambda sobre 2 de diferença de caminho, você tem interferência destrutiva. Agora afasta a fonte de 2 lambda sobre 2, o número par de lambda sobre 2. O que vai chegar aqui no ponto P? Uma crista de novo. Então, se eu pegar a crista 1 com a crista número 4, interferência construtiva.
o ΔX é 2 lambda sobre 2. Tá certo? Agora, se eu deslocar 3 lambda sobre 2, né, deslocar para cá, então vai ser mais A, menos A, mais A, menos A, mais A, menos A. Você tem a crista número 1 e o vale número 5. Se você soma uma crista com vale, interferência destrutiva. De quanto deslocou mesmo? De 3 lambda sobre 2. Então, a diferença de caminho da fonte 1 até o ponto P e da fonte 2 até aqui dá 3 lambda sobre 2, número ímpar. De novo, destrutiva. Então, ó, observa. Número par, construtiva. Número ímpar de lambda sobre 2, destrutiva. Número par, de novo, construtiva. Número ímpar, destrutiva. E assim por diante. Se eu deslocar 4 lambda sobre 2, o que acontece? Crista com crista, construtiva, número par de lambda sobre 2, interferência construtiva. 5 lambda sobre 2, número ímpar de lambda sobre 2. Vou ter um vale e uma crista, interferência destrutiva. Então, qual que é a regrinha? Para fontes em fase, se você tiver um número par de lambda sobre 2, você tem interferência construtiva. Se o número de lambda sobre 2 for ímpar, a gente tem interferência destrutiva. Isso muda se as fontes estiverem em oposição de fase. Se eu começar aqui no menos A, vai chegar um vale aqui, muda tudo, tá certo? Então, para fontes em fase, número par, construtiva, número ímpar, destrutiva. Se tivesse em oposição de fase, número ímpar seria a construtiva e o número par seria destrutiva, tá? Então, aqui no quadro eu resumi. Então, pontos em fase. Número par, lambda sobre 2, construtiva. Número ímpar, destrutiva. Se tiver em oposição de fase, é só inverter, ó, tá vendo? Aqui, para você ter ponto de máximo, é ter número ímpar. E aqui, número par. Tá? Então, fontes em fase, par, construtiva, ímpar, destrutiva. Guarda essa. Oposição de fase, inverte. Agora, as linhas ventrais. Tem um número lá, né? Linha ventral P, 2N, né? E a linha nodal vai dar um número ímpar, né? Porque tem que ser interferência destrutiva, é o 2N menos 1. Então vamos entender essa matemática da construtiva e destrutiva. Então, ó, eu peguei a fonte número 2, crista 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, em azul é da fonte 2. Crista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em vermelho da fonte número 1. Vamos pegar a linha ventral número 3 e esse ponto de interferência construtiva. Então, terceira linha ventral, 3. Então, você tem 2N, então daria um P igual a 6. Então, vamos lá. ΔX vai ter que ser 6 lambda sobre 2. A diferença de caminho tem que ser 3 lambdas. Vamos ver se isso realmente funcionou. Essa aqui, ó, esse ponto é o encontro da crista número 4 com a de número 7 da fonte número 2. Ó. Então, crista com crista, interferência construtiva. E aqui a gente tem o número 3, né? 3 lambdas. Tá ok? Vamos pegar outro exemplo, a linha nodal. Agora tem que ser um número, aqui foi um número par, né? De lambda sobre 2. Aqui é um número ímpar. Então aqui a gente tem crista número 3 com o vale crista número 3 da... Não, crista aqui, ó. Vamos lá, é a 7 vermelha, né? Com o vale dessa daqui, que seria aqui, ó, no 4,5. Vamos ver aqui, ó. Então, a linha nodal é 2N menos 1. Como é a linha nodal 3, você vai ter 2 vezes 3 menos 1. Tem 5. Então, a diferença de caminho é 5 lambda sobre 2, ou 2,5. Né? Como eu tinha falado aqui. Ó. Então, 7, que é a linha, é a crista que encontra aqui. Ó, com o vale 4,5. Qual que é a diferença de caminho? 2,5 de lambda. Tá? Depois, com calma, vocês fazendo exercícios, vocês vão entendendo isso melhor. Tá? O importante é saber assim, interferência construtiva, crista com crista, destrutiva, crista com vale. A luz também sofre interferência, então interferência luminosa. Então tem a fonte, a dupla fenda,
pelo princípio de Huygens, isso aqui funciona como fontes, certo? Secundárias, e você tem a sobreposição de ondas como a que a gente acabou de ver na superfície da água. Então, quando encontrar crista com crista, interferência construtiva. E aí a gente vai ter faixas escuras, onde não há, onde existe a interferência destrutiva. Então, interferência construtiva, construtiva, comportamento de onda. Então, a luz é onda ou é partícula? Né? Fótons ou ondas? Eis a questão. Né? Aí a tal da dualidade onda-partícula. Então, a gente tem aqui um pico de máximo, que é a interferência construtiva. Então, como que a gente sabe aonde vai acontecer a interferência construtiva e destrutiva? Uma coisa importante. Aqui fizeram experiências com elétrons. E também aí a ideia da mecânica quântica, né? O elétron é onda ou é partícula? E os elétrons, ao passarem pela experiência de dupla fenda, se distribuem exatamente desse jeito. Então, deixem umas horas, né, os elétrons passando por aqui, e eles vão preenchendo essas regiões aqui, ó, eles vão sendo jogados aqui. Tá? Então, esse é o estranho comportamento da matéria. Então, vamos entender aqui a dinâmica, né, que a gente falou. Lembra que a gente tinha que calcular a diferença de caminho da onda da fonte 1 da fonte 2 até o ponto P? Então, aqui, a diferença de caminho é esse delta. Vamos pegar aqui, ó, o seno, para ângulos pequenos, né, porque isso aqui é bem pequenininho, né, dupla fenda, assim, se você jogar um laser, você tem que pegar um obstáculo e fazer cortes com bisturi, né, um corte bem fininho, no máximo assim 4 milímetros de distância um do outro, para obter esse efeito de interferência. Então você tem, ó, seno de θ próximo do tangente de θ. Para ângulos pequenos isso vale, né? Então onde está o y? É esse aqui, ó. Então esse triângulo aqui, ó, você tem o y como cateto oposto e o L como cateto adjacente. Então y sobre L. E nesse outro triângulo aqui, ó, o delta que a gente quer saber, ó, ele pertence ao seno. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é a distância entre as duas fendas. Tá? Então, igualando os dois, seno igual a tangente, a gente tem que y é igual ao L, que é a distância da fenda até o anteparo. O y é o ponto em que eu quero descobrir se tem interferência construtiva ou destrutiva. O delta é a diferença de caminho e d a distância entre as duas fendas. Então, essa diferença de caminho é dada por d, y sobre L. Tá certo? Agora, por que esse ângulo aqui é θ, professor? Então, eu vou assim, ó. Aqui é θ, né? Aqui é 90, aqui é 90 menos θ, certo? Então, aqui é 90, 90 menos θ, aqui só pode ser o θ. Ok? Depois tenta montar a geometria desse pedacinho aqui, mas é assim, ó. Então, θ, aqui é 90 e aqui é 90. Então, esse ângulo pequenininho aqui, ó, nesse pedacinho, é o 90 menos θ. Agora, pega esse triângulo bem pequenininho aqui, ó, 90, 90 menos θ. Que ângulo que é esse aqui da base? É o θ, que é esse aqui, ó. Entendi. E aqui vale a mesma coisa. Quando que vai ter interferência construtiva? Quando esse delta, que é dado por isso, for um número par de lambda sobre 2. Aí a gente tem interferência construtiva. E quando é interferência destrutiva, pontos de mínimos, né? É quando o delta for um número ímpar de lambda sobre 2. Isso aqui, ó, a fenda, como são duas fontes onde chegam a luz, né? Elas passam a ser fontes coerentes. Então, para ter interferência aqui nessa experiência da dupla fenda, a fonte é coerente. Né? A fenda número 1 e a fenda número 2 são fontes secundárias de luz. E aí você tem fontes em fase. Então, a interferência de fontes em concordância de fase. Tá bom? Agora, eu usei o Ramalho, o Imagens da Física e o livro do Serri. Né? O GeoGebra para montar as equações e para mostrar, fazer as simulações, usei o Walter Fend. Obrigado, espero que tenham gostado da aula, foi bem extensa, mas eu acho que dá para ter uma ideia geral do que é essa coisa de interferência e de ondas. Valeu? Até a próxima e obrigado.